E agora, mudando de assunto, saindo do Brasil, voltando aos destaques internacionais, nos Estados Unidos, a crise com o Irã domina o debate político, ainda mais em ano de eleição presidencial. Quem conta como está o clima por lá é a nossa correspondente em Nova York, Mariana Jangiacomo. Mariana, como é que os americanos estão percebendo toda essa situação por aí? Conta pra gente. Olha, Karina, os americanos veem com muita preocupação essa escalada nos conflitos entre os Estados Unidos e o Irã. Uma pesquisa divulgada ontem, no final da tarde, pela agência Reuters, ou seja, ainda antes desses ataques do Irã às bases militares norte-americanas no Iraque, mostrou que 71% dos entrevistados acreditam que os Estados Unidos e o Irã devem entrar em guerra nos próximos anos. Em maio, uma pesquisa fez essa mesma pergunta aos entrevistados e apenas 51% dos entrevistados acreditavam nessa possibilidade à época. Ou seja, esses ataques, esses conflitos já mudaram bastante a percepção dos norte-americanos sobre esse assunto. Mas vale a pena a gente destacar que, é claro, essa está longe de ser a primeira vez que os Estados Unidos estão em algum tipo de conflito com o Oriente Médio. Então, por causa disso, a ideia de uma guerra com o Oriente Médio é uma ideia muito mais factível, muito mais próxima da realidade para a população aqui nos Estados Unidos. Ainda de acordo com essa pesquisa da agência Reuters, 53% dos entrevistados não concordam com a conduta do presidente Donald Trump em relação a esse assunto. E essa resposta, Karina, depende muito do partido do entrevistado. Então, essa insatisfação aumentou entre os eleitores do Partido Democrata e os eleitores independentes, ou seja, aqueles que não votam no partido pelo Partido Democrata ou pelo Partido Republicano, mas sim pelo candidato. E a insatisfação, os níveis de insatisfação, de satisfação, se mantiveram estáveis para os eleitores do Partido Republicano, ou seja, para o eleitor desse partido, do partido do presidente Donald Trump. Esses ataques, esses conflitos ainda não tiveram nenhum tipo de reação. Agora, é claro, né, Karina, como você disse, em ano de eleições, é claro que esse tema está dominando o debate político e o partido da oposição, o Partido Democrata, já aproveita essa situação para tentar conquistar ainda mais o seu eleitorado. Então, ontem, Elizabeth Warren, uma das principais pré-candidatas do Partido Democrata, esteve em um evento em Nova York, logo depois dos ataques iranianos, e disse que o coração e as orações estavam com os militares e as famílias do Iraque, mas que esse ataque foi um lembrete de que não devemos escalar as tensões no Oriente Médio e disse também que os americanos... Acho que a gente perdeu a conexão com a Mariana, agora sim. Pode retomar, Mariana, a gente já te ouve. Vamos lá. Então, como eu vinha dizendo, Elizabeth Warren fez uma crítica a Donald Trump ontem, né? Ela que é pré-candidata do Partido Democrata, já o pré-candidato Joe Biden, também do Partido Democrata, que se mostra como uma alternativa mais ao centro, mais moderada do Partido Democrata, disse também ontem que ninguém lamenta a perda de Soleimani, que era um terrorista, mas disse que também ninguém deveria ficar surpreso com essa resposta dos iranianos a esse ataque militar dos Estados Unidos. E os senadores republicanos vem falando em defesa da conduta de Donald Trump. O senador Marco Rubio publicou ontem no Twitter que os iranianos querem isso mesmo, querem que os americanos se virem uns contra os outros. Ele disse que chegará a hora de debater política norte-americana, mas que neste momento os americanos devem se unir, se ajudar e pensar em uma resposta apropriada. E o senador Lindsey Graham ontem deu uma entrevista ao canal de TV Fox News, logo depois desses ataques, depois de conversar ao telefone com o presidente Donald Trump, e disse que Trump tem toda a autoridade para responder aos ataques iranianos. Ou seja, situação de preocupação aqui nos Estados Unidos, democratas aproveitando para criticar a conduta de Donald Trump, tentando se fortalecer para as eleições desse ano, e republicanos saindo em apoio de Donald Trump, né, também falando muito sobre esse assunto, mostrando como Trump ainda tem muito apoio e influência dentro do partido. Vitor.